Aleluia. Graça e paz, amém? Podeis assentar por um momento. Meu nome é Daniel. E está aqui esse ministério de louvor, geração eleita. Como nós somos numa igreja, a irmã falou, geração certa. Amém? Somos todos parentes, somos primos, primas, minha esposa, a Carol, esposa do meu primo Arley, Márcio. É porque eu falei com o nome do Arley na cabeça. Meu primo Arley aqui no violão. Tá ali meus dois priminhos, Caleb e Esther. E nós estamos aqui. Eu fico me perguntando, para tudo Deus tem um tempo. Quanto tempo eu conheço o Gabriel? Só nesse ano aqui nós já viemos aqui 4 vezes, né? Assim. Então, para tudo Deus tem um tempo. Eu conheço o Gabriel mais ou menos uns 6 anos. E a gente nunca teve contato, além que eu trabalhava numa loja de instrumentos. Além disso. E um belo dia nós resolvemos a Deus nos aproximar. Isso é para crescimento da obra. Amém? Então nós estamos aqui. Feche os seus olhos. Quero orar ao Senhor Jesus, não pedindo para que a palavra dele seja uma bênção, mas porque ela já é abençoada. Mas pedindo para que ele possa abrir o nosso entendimento e falar aquilo que primeiro ele falou ao meu coração. Amém? Senhor Jesus, te dou graças. Ó Deus, eu me coloco diante de ti, porque o Senhor é todo poderoso. Ó Deus, o Senhor esquadrinha um homem e sonda o coração. Ó Deus, e nessa noite, não nos faça sair daqui, ó Pai, sem a tua presença falar conosco. Ó Deus, essa presença maravilhosa que estava na hora, ó Deus, dos cânticos. Ó Deus, que possa permanecer em nós. Ó Deus, venha nos dar entendimento, ó Pai, da tua palavra. Ó Deus, que o nosso coração possa arder diante da tua palavra. Ó Deus, usa minha boca. Ó Deus, me usa. Ó Deus, porque é a tua graça que nos basta. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou pedir aos irmãos para ficar sobre os pés. Não. Porque nós vamos ler bastante. Deus falou essa palavra no meu coração. Eu costumo fazer esboço, mas eu nem fiz. Porque Deus, uma manhã, a Fernanda, lá em casa tem uma escadinha que sobe para cima da laje. E a Fernanda subiu para lá. E eu fiquei lá embaixo. Era bem cedo. Eu gosto de ver o jornal. E a Fernanda subiu lá, para quando Deus fala alguma coisa com ela sobe para essa escadinha e fica lá sentada. E aí eu pensando, Deus, o que eu vou pregar? E Deus trouxe esses capítulos que eu vou ler de Romanos. É mais uma leitura para que a gente possa entender sobre a nossa vida cristã. Amém? O que nós éramos e o que nós somos. Então nós vamos ler a partir do 6 e nós vamos dar seguimento. Amém? Se Deus for colocando alguma coisa na minha boca para eu falar para a igreja, eu vou falar. Amém? Abra sua Bíblia. Gostaria que todos estivessem com a sua Bíblia, ou com o tablet, ou com o celular. Amém? Vou esperar todos abrirem em Romanos 6. Na medida que você for achando, você vai dando glória a Deus. Amém? Não, bem alto. Glória a Deus, bem alto. Aleluia. Amém? Aleluia. O título da palavra é Mortos para o pecado, nascido para uma nova vida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, e pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque
se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado. Vamos dar uma paradinha aqui. Amados, Cristo morreu e nós morremos com ele. Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com ele para uma vida eterna. Então o pecado já não vive mais em mim. Quem vive agora em mim é Cristo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém? Outrora vivíamos deitados, mortos no pecado, com as raízes arraigados no pecado. Mas um belo dia, Jesus vem de novo, alguém prega uma palavra, e agora nós somos ressuscitados com Cristo. Nós somos livres agora do pecado. O pecado já não vive mais em mim. Outro dia, foi quinta-feira passada, tinha uma pastora pregando, e nós achamos que ela disse na pregação dela, e eu concordo, ela disse que pecado não é somente prostituição, ou fumar maconha, ou usar drogas, ou prostituir, ou roubar, ou matar. Tem coisas em nós que são pecados. Tem coisas pequenas em mim que é pecado. E nós deparamos com esse texto: mortos para o pecado, nascido para uma nova vida. E 2 Coríntios 5,17 fala, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que já se fez tudo novo. Se antes eu matava, agora eu não mato mais. Se antes eu usava droga, agora eu não uso mais. Se antes eu era um bebedor de cachaça, agora eu não bebo mais. Se agora eu ficava com uma mulher e com outra, agora eu não fico mais, porque eu sou livre, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Quem é que é a nova criatura em Cristo Jesus? Então aplauda o Senhor Jesus aí no seu lugar. Dá glória a Deus. Fala para o seu irmão assim, fala assim: eu sou nova criatura, porque a Bíblia diz, e eu sou nova criatura. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Quem é que vive com Cristo, diga glória a Deus. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Fala assim: sobre mim. Fala de verdade: sobre mim. A morte não tem domínio. A morte eterna. Os homens podem matar o meu corpo. Os homens podem cortar os meus braços. Os homens podem costurar a minha boca. Os homens podem cortar os meus pés. Mas os homens não podem tocar na minha alma. Porque já ressuscitamos com Cristo. E agora nós temos a vida eterna. Fala para o seu irmão assim: eu tenho uma vida eterna. Porque, fala assim de verdade, porque eu ressuscitei. Eu ressuscitei com Cristo para uma vida eterna. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Fala para o seu irmão assim: eu vivo para Deus. Eu vivo somente para Deus. Deus é o meu lugar secreto. Aleluias. Assim também vos considerai-vos
como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala assim: eu estou morto. Eu estou morto. Confessa isso com a sua boca. Fala assim: eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vós, no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Fala assim: a minha mão é instrumento de justiça, os meus olhos é instrumento de justiça, a minha boca é instrumento de justiça, os meus pés é instrumento de justiça, as minhas mãos são instrumento de justiça, a minha língua é instrumento de justiça. A nossa língua é a que mais faz a gente pecar. Fala para o seu irmão assim: a minha língua é instrumento de justiça, porque eu sou ressuscitado com Jesus Cristo. Estou livre do pecado, o pecado de falar mal dos outros, o pecado de ficar na esquina comentando sobre a vida do vizinho. Comentando sobre a vida do vizinho. A minha língua é um instrumento precioso e eu a uso para somente ganhar almas para o reino, para resgatar os mortos e fazer com que ele seja ressuscitado em Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fala com o seu irmão assim: eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Podemos pecar livremente, é o outro título, antes de chegar no versículo 15. Aí o apóstolo fala: podemos pecar livremente? É uma pergunta. Pergunta para o seu irmão assim: você pode pecar livremente? Pergunta mais forte: você pode pecar livremente? Agora responde para ele: não. Fala com ele: não. Não, porque eu sou ressuscitado com Cristo. E Cristo vive em mim. Aleluias. Se você é ressuscitado, aleluias. Seja exaltado, Senhor Jesus. Aleluias. Se você é ressuscitado com Cristo, isso significa que você é morto para o pecado. Pois o que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Fala assim: se obedecer o pecado, fala assim: se obedecer o pecado, eu caminho para a morte. Mas se eu obedecer a justiça, eu caminho para a vida. Aleluia. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Fala para o seu irmão assim: eu sou servo da justiça. Fala assim: eu sou servo da justiça, porque eu sou livre do pecado. Eu fui comprado no madeiro por um homem que se despiu de toda a glória e se andou nessa terra como um homem, habitou entre o pecado, mas não cometeu pecado, mas levou sobre ele o meu pecado, a minha iniquidade, que me afastava dele, foi sobre ele,
e sobre as suas pisaduras eu sou sarado. Eu sou sarado. Eu sou sarado. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Dá glória a Deus. Aleluia. Somos livres. Somos livres do mundo. Somos livres da iniquidade. Aleluias. 18. E libertados do pecado, foste feito justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundície e a maldade, para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. As pessoas que ainda não converteram neste mundo, que vão converter, porque nós vamos pregar a palavra de Deus. Porque nós somos evangelistas, nós somos missionários, nós somos pastores, nós somos bispo, nós somos tudo que eles intitulam hoje, mas nós temos o ID. Então aquelas pessoas que estão ali embaixo, aquele traficante que está ali, ele agora usa o membro dele para o mal. Mas quando ele encontrar com Jesus, quando Jesus entrar de novo em Cafarnaum, e quando a casa estiver cheia, ou seja, Jesus está aqui, amém? Aqui é Cafarnaum, amém? E é necessário que Jesus venha de novo a Cafarnaum. E aí, a palavra vai fluir de Jesus através de você, e ele vai começar a usar os membros dele para fazer o bem. Aquele que roubava agora não rouba mais. Aquele que matava agora não mata mais. Aquele que era o trafica agora não trafica mais. Aquele que era prisioneiro do mundo, ficava atrás das grades, agora vai ser prisioneiro de Cristo e viver dentro da igreja. Aleluia. 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundície, a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando ele, servo do pecado, estavas livre da justiça, e que o fruto tinhas, então das coisas de agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É maravilhoso isso. Eu ouço muito um pregador, gosto muito, eu tenho os livros em PDF, tem vezes de quando em quando eu posso, eu baixo o áudio. O Charles Spurgeon. E ele fala muito sobre isso, sobre sermos livres do mundo e vivemos para Deus. E o que era fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonheis, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus, é a vida eterna para com Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim: eu tenho uma vida eterna. Fala de verdade: eu tenho uma vida eterna. Porque eu tenho a vida de Cristo em mim. E eu sou prisioneiro totalmente de Cristo. Quem aqui já tentou desviar? Levanta a mão. Não precisa ter vergonha não. Quem já tentou desviar?
Quem já pensou assim? Eu não quero mais saber de igreja. Aí você não consegue. Por quê? Porque agora, acho lindo quando o apóstolo Paulo fala isso. Eu sou prisioneiro. E quando a luta está muito grande, aquela menina que você quer namorar, não quer namorar com você. Aquele rapaz que você quer namorar, não quer namorar com você. Quer buscar Jesus. E você não quer saber de Jesus. É só para quebrar o... Não a unção, o gelo. Então o que acontece? Você fala, eu vou no mundo. Só que você é prisioneiro. Eu amo ser prisioneiro de Cristo. Adoro ser prisioneiro de Cristo. E graças a Deus eu fui liberto com 16 anos do mundo. Éramos 4. O Márcio, o mais velho, oh meu pai. Eu, depois do Márcio, ai Jesus. O mais bobo da turma, que é o meu primo Marley, era o mais novo de nós. E tem um amigo nosso que morreu, que andava com nós. Éramos 4. Só Jesus naquela rua. A gente aprontava tudo o que tinha direito. Naquela época era melhor, não tinha tanta droga, então a gente era atentado. As vizinhas falavam assim: Dona Lúcia, seu filho vai ser o traficante desse bairro, não tem condições. Ele é atentado demais. Mas eu era atentado, não era usado pelo demônio, misericórdia. Tem hora que eu fico lá em casa, olho pro meu filho e falo: Jesus amado, tem misericórdia de mim. Porque hoje o mundo é diferente. Naquela época não, naquela época a gente brigava com um cara lá do outro lado, depois a gente ia lá do outro lado jogar bola. Bem que levava uns cocão, mas era só uns cocão. Hoje é diferente. E Deus nos encontrou. Nós somos, o Márcio já falou isso aqui, nós somos sempre cristãos, mas a gente na fase da adolescência, a gente quer aprontar a criança, né? A gente aprontava umas coisas. Eu me lembro uma vez, isso não vai sair da minha mente, o Márcio virou para mim e falou: vamos fumar maconha? Ai, vamos fumar maconha? Eu falei: não. Olha pra você ver como que o diabo é. Não, vamos fumar maconha? Eu falei: não, você é doido, fumar maconha? Vamos arrumar uns revólver, matar todo mundo. Tomar conta do negócio, ficar fumando maconha para os homens matar nós? Não, o negócio é, né? O diabo é sujo, irmão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus, fala assim: eu sou livre da morte. Eu não tenho medo da morte, porque a minha alma está com Cristo. Fala assim: eu profetizo sobre a minha vida. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte, porque eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre da glória a Deus. Aleluias. Aí ele entra no 7 e faz uma ilustração do casamento, mas trazida para a nossa vida, para a igreja. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Fala assim, o Temer. Fala assim, o Temer. A Dilma. O Lula. O Bolsonaro. Eles têm poder sobre mim. Eles são a lei. É triste isso, né? Mas a Bíblia fala. Os políticos têm poder sobre nós. E nós sofremos. Tem um texto bíblico que fala que a nação perece quando o seu governador é mau. Amém? Porque a mulher, o 2:7, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, estar-lhe ligada pela lei, mas morto
o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Quem entendeu essa parte, amados? Dá um amém aí. Quando nós estamos com Cristo, Paulo vem lá falando sobre a lei, porque a lei era olho por olho, dente por dente. E Saulo era um homem estudado. Enquanto Saulo, ele perseguia a igreja de Cristo, porque ele acreditava na lei. E pela lei ele conheceu o pecado. Nós somos assim também. O pastor Gabriel, quem é que dirige? Levanta a mão. Eu gosto de usar esse exemplo. A lei de trânsito fala que você não pode avançar o sinal. Certo? É lei. Se não existisse essa lei, poderíamos passar livremente. Estávamos livres do pecado, de pecar contra a lei, de não atravessar o sinal. Mas como existe essa lei, e quando eu pratico, eu transgrido e eu peco contra a lei, mesmo estando na graça, que é Cristo. Eu falo, não, Jesus, rapidinho, e sento o pé e vou embora. Certo? Tá errado. Eu falei certo, irmã, não. Não tá certo fazer isso. Eu não tenho carteira, mas eu tinha, né, uma moto. Eu tenho uma moto. Eu não ando com ela tem uns 4 anos. Tá com meu irmão aí. Já quebrou, já arrumou, já nem nova é mais. Nem mais é minha, né? Eu tenho. Mas por quê? Porque uma vez eu fui parado e eu estava com 2 Bíblias dentro da bolsa que eu estava preparando uma mensagem para pregar. E os policiais era tudo crente. E aí na hora que eles pegaram, eles falaram assim, irmão, você está com 2 armas, irmão, dentro da bolsa. E era, outro dia eu estava contando isso, né? Era melhor eles terem me levado preso, quebrado a moto, e nem multa eles me deram. Eu estava, sem carteira, eles me pediram o documento, eu dei o documento da moto. Estava vencido. Pouquinho mais tarde. Eles nem isso olharam. Aí me pediu documento, eu tirei a identidade. Aí, documento, eu tirei o CPF. Tá entendendo? Quebra de... Só para entender o que Paulo está falando sobre a lei. Porque senão fica parecendo que a gente vive na graça e agora não precisamos obedecer à lei. Mentira. Nós precisamos obedecer às leis. É por isso que quando eu disse que o Temer tem poder sobre nós, tem. Né? Porque nós colocamos ele lá. Nós não, vocês. Esse ano que eu vou colocar. Eu fiquei 4 anos sem votar. 4 anos não. 4 eleições sem votar. Esse ano eu quero fazer uma prova, que é do governo, eu tenho que voltar. Não paguei não. Fui isento, graças a Deus. Então, assim, eu transgredi a lei? Transgredi. Porque é obrigatório todo cidadão maior de 18 anos votar. Só que eu tomei tanta birra, não da política, mas da forma que eles fazem política. Eu falei, não adianta. Né? Estou protestando. É uma forma de protesto, mas infelizmente não resolve. Amém? Não resolve. De sorte que vivendo... o 4:7. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro,
daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Fala assim, eu morri para o mundo. Não, mas fala de verdade. Fala assim, eu morri para o mundo. Para dar fruto para Deus. Porque eu sou uma árvore frutífera. E toda árvore é conhecida pelos frutos. Fala assim para o seu irmão, sim, você é uma árvore. E toda árvore é conhecida pelos frutos. 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Vou trocar essa letra aqui, ela vai continuar aqui. Mas só pela velhice da vida. Aqui ele fala da letra porque ele está falando do Antigo Testamento. Mas aqui pela velhice, pela vida velha. Nós não vivemos mais aquela vida velha. Eu não posso ser aquele garoto de 16 anos mais que pinchava muro dos outros, que amarrava arame para os outros tropeçar e cair, comprava revólver de espoleta para ficar mostrando que estava... Não posso. Você entendeu? Não posso ser aquele Jacó mais. A minha vida velha passou. Deixa eu fazer a conta aqui. Tem 20 anos que passou. E você entende, irmão? Eu não posso ser aquele rapaz que ficava olhando uma menina aqui, a outra ali, a outra ali, a outra... Inconstante. Quero trazer para você na sua vida espiritual, você não pode ser inconstante. Tem dias que é difícil ser cristão mesmo. Tem dias que vai ser complicado, mas a Carol usou uma palavra aqui, e quando Deus começou a falar, eu falei, oh, Jesus, obrigado. Jesus falou para nós termos bom ânimo. Ele falou, cada um tome a sua cruz e siga. Sabe, aqueles que falam que o evangelho é suave, é bom, está enganado. Hoje nós não somos lançados aos leões. Hoje nós não somos colocados na cruz. Hoje nós não somos queimados vivos. Hoje não é passado betume em nosso corpo, deixado ao sol, e aquilo vai esquentando. Foi ontem, né? Passou de dia, um rapaz que sofreu um acidente, ele pulou do caminhão e caiu betume sobre ele, asfalto. Pinche, em betume. Era assim que ele matava os cristãos daquela época. Tudo isso para essa palavra chegar até nós hoje. Pessoas assim que entenderam que morreu para o mundo e agora ressuscitou com Cristo, é nova criatura. Para que você, minha querida, pudesse estar aqui hoje, ouvindo a palavra de vida eterna. Para que eu pudesse estar aqui hoje, falando para você aquilo que Jesus trouxe ao meu coração. Quem conhece, já leu a história da igreja, ao mesmo tempo que é fascinante, é triste. Aí o menino fala assim, pastor, eu quero ser missionário. Mas não, você quer ser missionário? Na rua de casa. Tá. Mas aí ele quer ser missionário, mas aí tem o traficante e ele tem medo de falar com o traficante. Você entendeu? Então ele está preparado para ser missionário? Porque se falar assim, onde você quer ser missionário? Lá na África. Todo mundo quer ir para a África, eu não sei por quê. Porque ninguém quer ir para a faixa de Gaza. Glória a Deus. Né? Teve uma época que... Até 10 horas, né, Gabriel? O máximo aquele dia foi até 11? Hoje é sábado.
Uma vez que eu fiz um culto, eu cismei que eu ia ganhar os meninos tudo para Jesus, na rua da casa da minha mãe. Estava revoltado. Quem eu via eles comentando, hoje nós vamos matar o cara. O dia que eu fiquei mais revoltado foi no dia que eles deram a mão e oraram o Pai Nosso. E todo mundo montou na moto e foi matar o cara. Eu falei, não, Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou meio não, né? E eu falei assim, eu preciso enfrentar isso, sabe, esse medo que tem dentro de mim, porque eu sei que eu tenho um chamado evangelístico, um chamado de resgatar esse tipo de pessoa. E eu comecei a fazer aquele culto. E aí eu fui lá, chamei uma irmã, que antigamente a casa dela era uma bagunça. Aí eu chamei a irmã Iane. Aí ela foi me ajudar. Aí, de repente, começou a aparecer uns gatos pingados lá do outro lado do bairro, que ficou sabendo que eu estava fazendo um culto lá na rua, e começou a me ajudar lá. Isso durou uns 3 meses, a gente fazendo o culto lá, na esquina da minha casa. Que lá é onde que eles ficavam. E aí, de repente, Deus me dá uma palavra. Fala assim, você vai evangelizar o cara. Vai, vou nada. Vai, não vou não. Vai, eu não vou não. E fiquei aquela guerra com Deus. E um belo dia, eu estou saindo de casa e vem subir no braço dele. E Deus falou assim, você vai falar com ele assim. Eu saí no portão, olhei para baixo, ele vinha subindo. Um dos braços dele. Você vai falar assim, você é diferente. Não. Eu falei, não, para, isso é coisa do meu coração, porque eu vim do culto maravilhoso na igreja, que foi no sábado, e isso era domingo de manhã, eu estava indo ensaiar com o pessoal que eu tocava, tinha participado de um culto lá que chamava a Presença do Rei lá na igreja. Eu falei, não, é porque eu estou muito contristado, estou muito compungido, e esse negócio não é da minha mente, né? Não é meu não. E eu fui descendo e ele foi subindo. Eu fui descendo e ele foi subindo. Quando ele chegou perto, é automático, né? Eu coloquei a mão no... Coloquei a mão no ombro dele. Eu lembro como se fosse hoje. Ele estava com a camisa do Brasil. Não era original. Era daqueles panos, sabe? Não era nem laiquinha que fala, né? Não, os panos de camisa comum mesmo, só que com a bandeira do Brasil. Aí, eu coloquei a mão nele e falei assim, Deus, lógico, né? Deus manda te falar assim que você é diferente. Aí ele olhou para mim dentro dos meus olhos. Amém? Eu quase morrendo lá e o cara... Amém. Beleza. Passou um pouco, vem o cara subindo. Gente, eu nunca vi um cara tão... Eu gostava daquele cara, eu amava aquele cara, sério mesmo. De todo meu coração, eu falo dele, me dá vontade de chorar, eu amava aquele cara. Eu nunca vi um cara tão ansiado, envolvido com tudo. Ele sentava na escada da casa da minha mãe e falava assim com a minha mãe, assim, dona Lúcia, me arruma um balde de água, uma vassoura, e falava com os meninos, limpa. Não vão fumar aqui. Pô, o pessoal já tem preconceito de nós. Você vai fumar num lugar sujo? Os meninos limpavam tudo, varria a casa toda. Obrigado, viu, dona Lúcia? Guardava lá e pronto. Aí, Deus mandou eu falar com ele. Aí Deus falou assim, você vai comprar uma Bíblia. E vai esperar ele aqui na esquina, na hora que eu estiver passando, e vai dar essa Bíblia aí. Falei, pronto. Aí eu fui na Ômega comprar a Bíblia. Qual que é a sacolinha da Ômega, gente? Marrom clarinho. E geralmente, e a Bíblia... Assim, o formato dela parece... né? Um tablet. Falei, pronto. E agora já começou a passar várias coisas na minha mente. Como que eu vou entregar isso pra ele de noite, no meio da rua, na sacolinha? Aí Deus falou assim, eu quero ser entrega assim. Aí eu saí, eu vi ele assim, falei, agora. Eu saí na rua assim, eu vinha descendo. Na hora que eu fui entregar a Bíblia pra ele, apareceu um tanto de gente na rua. Nós vizinhos, apareceu, foi, glória a Deus. Pelo menos tem testemunho, né? Falei assim, aqui ó, eu trouxe Deus pediu pra mim te dar a Bíblia. Ele olhou pra mim. Ele era desse tamanhozinho assim, ó.
Não mais que isso. Ele era mais alto que a Fernanda, pouca coisa. A Fernanda tentou tocar carrão, não conseguiu, porque a mão dela não chegou aqui embaixo. Desse tamanho assim, ó. Nós vamos voltar aqui. Aqui. Desse tamanho. Aí ele pegou e estendeu a mão para mim. A minha mão é grande, gente? Não. É média, né? A mão dele sumiu na minha mão. Quando eu peguei na mão dele, a mão dele sumiu. Parece que Jeová colocou a mão dele em cima da minha mão. A mão dele sumiu. Eu falei, gente, a mão desse camarada é pequena demais. Como que pode ser tão terrível? Ele era ruim. Ruim, mas ruim mesmo. Gente, não tem condições. Eu falei com ele assim, ô irmão, Deus te ama. E Ele quer te salvar. Ele pegou e tirou a camisa. Ele falou assim, ô Daniel, ele sabia meu nome, ele nem sabia que ele sabia meu nome, você acredita? Ô Daniel, e virou as costas para mim. Estava escrito assim, de todo tamanho, Deus é fiel, Ele me guarda. Falei, aí vestiu a camisa e virou para mim e falou assim, ô Daniel, para mim não tem mais jeito, tem muito sangue na minha mão. Eu já fiz muita mãe chorar. E o olho dele brilhou, o olho dele era preto, porque ele era moreninho. Está chegando a hora da minha chorar também. Quando ele falou assim, beleza. Aí ele virou as costas, aí ele voltou e falou assim, meu filho vai nascer. Eu quero que você vá lá e ora por ele, para que ele não seja igual a mim. E no dia que ele morreu, ele passou lá no portão de casa, me chamou, falou, Daniel, meu filho já chegou em casa. Eu vou ali, mas você pode ir lá orar. Aí eu falei, gente, vou lá orar na casa desse cara. Peraí, vou usar uma estratégia, né? Mãe, vão lá comigo. Minha mãe falou, não tem nada, ninguém vai, né, falar nada. Nós fomos lá orar, oramos. Quando foi 9 horas da noite, 21, 20, chegou a notícia lá no bairro que os caras tinham matado ele. Mas só se ele tivesse entendido que não importava quanto sangue ele tinha derramado, quantas mães ele tinha feito chorar, ele poderia ser livre. Livre da morte eterna, não estou falando livre da carne, da morte da carne, mas livre da morte eterna. Porque esse é o nosso objetivo como cristão. O meu objetivo como cristão não é falar que você vai viver socialmente bem. Não é esse. O meu objetivo como cristão é dizer que você vai viver aonde não há choro, aonde que não há ranger de dente, aonde que não há lágrimas, e lá você vai viver feliz para sempre. Quem está entendendo? O meu objetivo é esse. E ele morreu. E os outros morreram antes dele também. Agora aquele que eu encontrei descendo a rua e que Deus falou que ele era diferente, ele não morreu. E ele era o braço dele. E um dia, eu falo um dia, né? Toda vez que eu falo, conto. Um tempo desse aí para trás, alguns anos para trás, eu encontrei com ele em cima de uma passarela. E ele vindo do serviço, trabalhando, mora em outro bairro. Graças a Deus. Então, por mais que a nossa perna bata uma na outra, mas se chegar numa hora dessa, nós temos que falar. Amém? O 6:7. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retido, para que servimos em novidade, em espírito e não na velhice da palavra. Tem um título aí, A Luta contra o Pecado. O 7:7 diz, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estávamos mortos, mortos no pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando a ocasião, pelo mandamento me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém, amados? 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborrece, isso eu faço. É sempre assim, né? Eu não quero xingar. Eu não vou xingar. Hoje, tinha vez que eu saía de casa, quando eu trabalhava na loja, eu falava assim: gente, hoje quando eles pegarem minha venda de 10 mil reais, eu vou ficar caladinho. Aí na hora que um me passava a perna, eu ficava segurando. Aí veio um e falava assim: eu vi, foi fulano. E eu tenho um problema comigo, irmãos, eu não consigo deixar nada para depois. Eu tenho que resolver meus problemas para me dormir em paz. Aí eu ia lá e falava: filho, por que você fez isso? Não, mas eu não... Rapaz, mas você é mentiroso, não sei o quê. 8 anos aguentando isso, irmão. Eu falei: não, Jesus, eu preciso dar um jeito. Amém? É assim. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborrece, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Só um exemplo. Aposto que todo mundo conhece pessoas assim. Tem pessoas, quando adolescente, começou a usar droga. Ela fazia porque ela queria. Certo? Não, vamos lá, vamos. Não, hoje eu não quero, não. Não, hoje eu vou ficar de boa, vou ficar aqui em casa. Domingo, vou assistir futebol. Hoje ela não consegue mais. Sabe por quê? Porque o pecado agora é que domina. Antigamente era só o início do pecado. É igual um marido. Ele vê a mulher na rua. Ah, só um pouquinho. Não tem nada a ver, não. Nem. Aí de repente aparece aquela que ele olha e fala: não, só um pouquinho nada. Aí vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aí outro dia ele chega para a mulher e fala: não, tchau. Pega a mala e vai embora. É porque o pecado já tomou conta. E agora quem manda nele é o pecado. Ele não quer. Ele pensa: meus filhos, e minha casa que eu construí. E o que acontece com o pecado, gente? Você acha que aquelas pessoas todas que estão ali embaixo, elas querem estar ali? Você acredita que todas as prostitutas que estão ali no centro, que todos os homossexuais que estão ali agora, na Afonso Pena, eles queriam estar ali? Não! Eles choram. Quando eles estão sóbrios, quando os travestis vão embora para a casa deles e deitam na cama, eles choram, porque volta a natureza do homem nele e ele lembra que o corpo dele foi violentado.
E agora ele não quer mais, mas agora existe alguém que conduz ele. Vocês estão entendendo? E é por isso que nós somos livres para adorar a Deus. Aí tem hora que nós não queremos vir na igreja e o Espírito Santo fala de Deus, você está muito distante de mim. Ah, Deus, mas eu sou a igreja. Então, se é a igreja, então faz um culto aqui para me ver. Você acha que a prostituta está ali porque ela gosta? Não. Deixa eu dizer que ela não vai ser mais remunerada por isso. Que ela vai ser só objeto. Ela vai rapidinho arrumar um jeito de ter outra direção. Uma vez eu estava indo para o serviço, vi uma menina linda, linda. Só que viciada. Parece que ela estava no começo, assim, que é muito bonita a menina. E ela negociando com o cara. Não, eu faço isso. Em voz alta, ela estava tão desesperada, ela estava falando em voz alta. Eu faço isso. Portanto, o cara não está muito caro. E o cara, explorador. Até que ela chegou ao fim máximo. Não vou falar o que era. Mas ela chegou, tipo assim, o que você vai na padaria, compra 5 pãozinhos e 200 gramas de presunto e acabou o dinheiro. Por causa da droga. Você acha que uma moça naquele porte, ela ia se sujeitar a isso por vontade própria? Não. Porque é o pecado que habita. É o pecado que habita. Mas nós somos livres deste pecado. Quem é livre do pecado fala assim, glória a Deus. Fala assim, Senhor, eu quero ser livre de todos os pecados, dos grandes e dos pequenos. Porque tanto os grandes quanto o pequeno vão me conduzir à morte eterna. E eu quero ser livre do pecado. Porque eu quero caminhar nas ruas de ouros. Eu quero ver a água cristalina. E eu quero olhar nos seus olhos e ver o sol da justiça. Amém, amados? Que diremos, pois? A lei é pecado. O 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo... Já li isso, né? Já, que é no 14 que perdão. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e como é feito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, amados? Isso aqui Paulo falando para o povo, é um povo que ele já tinha uma igreja em Roma, ele já tinha falado a palavra, e ele vai expondo a ideia de um cristão que sabe que está com Cristo, mas ainda quer pecar.
O engraçado é que o cristianismo ele não condena as pessoas. Ele abre os olhos das pessoas. Só que quando nós não deixamos o Espírito Santo fluir em nosso coração, nós achamos que a palavra está nos condenando. Mas fala assim, esta Bíblia, a palavra santa não me condena. Ela me traz vida. E vida com abundância. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluias. Miserável homem que sou, que me livra do corpo desta morte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí tem um título no capítulo 8. Estar em Cristo para não pecar. Essa é a palavra que eu ouço desde criança. Eu acho ela muito linda. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala para o seu irmão assim, nenhuma condenação há. Não, mas fala de verdade. Você fala assim, meu irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Fala assim, meu irmão, anda segundo o Espírito, porque o Espírito não te deixa pecar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Fala assim, eu sou inclinado pelo Espírito de Deus. Fala assim, eu sou desesperado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus me traz vida. Aumenta o seu tom, fala assim, o Espírito Santo de Deus me traz vida. E eu quero esta vida em mim. Aleluias. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Fala assim, o Espírito de Deus habita em mim. Fala assim, o Espírito de Deus habita em mim. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, amados? Quem entendeu? Aleluia. Feche seus olhos aí, amados. Vamos ler até aqui. Gostaria que você, com seus olhos fechados, considerasse algumas coisas na sua vida. Porque eu aprendi uma coisa, que antes de um pregador ou um ministrante palestrar um sermão,
o sermão começa a falar com ele. Para que isso possa fluir sobre a igreja também. E Jesus vem aqui nessa noite nos alertar que somos livres pela morte dele, ressuscitado com ele e temos vida eterna. Eu gostaria que você considerasse até as pequenas coisas. Que quer fazer o seu velho homem voltar. Amados, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma tribulação. Cada um passa por a sua tempestade. Mas eu gosto muito dessa palavra, eu gosto de repetir sempre para mim mesmo. Quando eu vejo que minha luta está muito grande, eu gosto de lembrar do livro de Efésios 6. Que eu não milito contra a carne e não contra sangue, mas eu milito contra as potestades e os principados. E eu gostaria de lembrar você que o demônio, Satanás, ele não gosta de mim, não gosta de você, porque você aceitou Jesus, aquele que pode salvar a sua alma da perdição. E ele tem raiva de mim, de você, porque ele não pode mais tocar. Então ele fica tentando fazer você retroceder. E não retroceda não, irmão. Nós vemos Judas retrocedendo, porque ele esperava algo de Jesus, e Jesus veio para falar de vida eterna. Jesus não veio falar das coisas da terra. Jesus veio falar de uma coisa inefável, que os seus olhos nem os meus olhos conseguem ver, imaginar. E Jesus quer que você chegue mais perto dele. Jesus quer que eu me achegue mais perto dele. Somos todos crucificados em Cristo. Temos fé no Filho de Deus. E por essa palavra nós somos